Comecei a gravar a reunião, tá? Boa noite a todos. Namastê. Mais uma vez, nós nos reunimos para a gente fazer essa reflexão sobre a vida e a obra do Francisco. E para hoje, eu selecionei um vídeo para que a gente possa assistir a metade hoje e a metade no próximo encontro. O vídeo tem só 48 minutos, então a gente assiste 25 hoje, 25 no próximo, para não ficar muito longo. E ele trata de questões muito sérias e interessantes, eu estava comentando no início da reunião, né? E que ainda hoje a gente percebe que as pessoas não prestam muito atenção a essas particularidades. Então, por exemplo, ele fala bastante sobre as religiões, sobre a espiritualidade, né? E basicamente sobre o que é a renúncia e o que é a tiaga, ou seja, o que é a entrega, que é a base da doutrina da Bhagavad Gita, né? Que é a renúncia e a entrega. Ao que a gente está sempre renunciando e como é que a gente faz a entrega. Então, eu não tenho assim muito mais o que dizer, a não ser ter feito essa pequena introdução, e queria convidar a todos para que nós assistíssemos primeiro uns minutinhos desse vídeo, e aí depois a gente faria uma pequena discussão a respeito sobre tudo isso, né? Então, acho que só assim para lembrar, eu queria no início só convidar todo mundo para que essa reunião fosse auspiciosa e inspirada. Vou só fazer a abertura, invocando o Pranava. Então, vou pedir para a gente ficar numa posição tranquila, relaxada, né? Para que a gente se prepare para esse nosso encontro. Om Namah Sri Parama Rishibhyo Yogi Vyara Shubhamastu Sarva Jagatam. Om, glória a todos os anjos e santos, que todos os seres sejam felizes. Samasta Siddhi Sampana Hardeshwara Purashwaram Prataive Lokebhyara Shubham Nityam Bhavatuit. Invoco a glória do Supremo Senhor do Coração, para que o bem-estar eterno floresça em todos os mundos e planos. Ahasmamya Paradanã, Alaio Akinchano Gatirito, Amevo Paia, Butono Bhava. Senhor, estou aqui diante de Ti, na Tua presença, sem nenhum discernimento átmico. Vem Tu a mim, Senhor, e ilumina minha embotada compreensão. Asmat Gurubhyo Namaha, Asmat Parama Gurubhyo Namaha, Asmat Sarva Gurubhyo Namaha. Saudações aos instrutores espirituais. Saudações aos instrutores dos instrutores espirituais. Saudações a todos instrutores. Om Namo Narayana Naya. Om Tat Sat. Namastê. Então, eu vou colocar o vídeo. Alguém gostaria de falar alguma coisa?
antes. Tá tudo certo? Só peço que me digam se a altura tá boa no volume do vídeo, tá certo? Eu vou compartilhar, né? Já tá. Eu vou parar de compartilhar e escolher a tela. Puxa. Se o volume não estiver bom, vocês me avisam, tá? Eu sou glória, eu sou glória, glória absoluta, glória eu sou. Eu sou glória, eu sou glória, glória absoluta, glória eu sou. Anandoham, Anandam, eu sou. Eu sou a glória do eu sou. Eu sou a glória do eu Procuro sem ver o eu sou em mim, o sol mais brilhante. Quando o amor prevalece, a paz se estabelece. O lugar do Senhor. Felicidade sem fim.
resplandece o Senhor. Coração resplandece. O sol que mais brilha. Sem começo e sem fim. O Espírito Santo. Felicidade infinita. A natureza de Brahma. O fogo divino. Honra suprema. Sabedoria maior. Sou em mim. Eu sou em mim. Vai dar para ouvir, né? Me parece que nós estamos repetindo o gravíssimo equívoco de todas as religiões. Ainda não firmamos, ainda não determinamos, ainda não decidimos a meta que nós queremos alcançar. Digo, repetindo o mesmo equívoco das religiões, porque não vai cair do céu lá um dia o sagrado encontro com Deus no coração. A gente tem que entender que esse trânsito, desde a mente instintiva, que é um mundo de perfeição, porque é a mão de Deus guiando o nosso funcionamento,
só que ainda tudo inconscientemente vivido. Saímos deste mundo maravilhoso, mas inconsciente, e adentramos ao mundo de manas, a mente emocional. Nós achamos que a emoção é aquilo que dá razão à nossa vida. Num determinado momento da caminhada, é mesmo a razão da nossa vida. Sem a emoção, parece que tudo perde o sentido. Mas nós deveremos pretender ser guiados não por esse queijinho parmesão da emoção. E nós, qual um ratinho, correndo atrás do queijo, por vidas e vidas sem fim. Para onde o queijo vai, nós vamos atrás. Tem uma hora que nós nos cansamos dessa condução tão bestial da emoção. E nesse momento, conscientemente, cansado que estamos, deveremos nos entregar ao intelecto, para que ele se constitua nos olhos da emoção, que é cega, e conscientemente avancemos na purificação do nosso intelecto e alcancemos assim uma vida na qual a gente adquire uma certa soberania sobre a emoção. É aí que nós aprendemos que tudo é bom, mas de acordo com o momento que cada um de nós está vivendo, nem tudo me convém. Nem tudo me convém. E aí nós já deveremos ter adquirido a força devida para o discernimento, ainda que embotado, mas
que o discernimento dado pelo intelecto, a gente conscientemente procure aquilo que ele nos indicar, que é justo, que é necessário, que é útil para o momento que nós estamos no nosso longo processo de evolução. Purificando esse intelecto, a gente vai vendo quanto equívoco nós cometemos neste discernimento obscuro que o nosso intelecto nos dá. Aí começamos a ter outra espécie de cansaço, que é o cansaço de tanto equívoco cometido quando a gente tinha tanta da certeza do que tínhamos discernido. E a gente precisa dar uma atenção especial a este cansaço de tantos cálculos, de tantas análises totalmente equivocadas. Porque esse intelecto se baseia nas coisas que estão no mundo objetivo, e se está no mundo objetivo, não é a expressão da realidade. Portanto, isso cansa. E assim cansados, nós que compomos esta instituição, sabemos que superior ao intelecto existe uma outra instância da nossa mente que nós deveremos pretender encontrar, que é Budi em nós. E ainda que seja minimamente o nosso contato obtido como Buda, olha para dentro e não para fora, a gente começa a ficar seduzido por este mundo de perfeição que ele nos indica. Ele é a ponte para o Atma. Imagine quão surpreso vamos ficar deste contato, porque nossa, quanta perfeição vemos neste funcionamento, ainda que iniciante, mas já é muito mais próximo da verdade do que esses milênios sem fim que nós caminhamos saindo
da vida instintiva inconsciente, tendo adquirido uma certa consciência e merecido este contato supremo para atravessar esta ponte. Nesta travessia, nós encontraremos o eu derradeiro que cantamos na música no início da reunião. Mas é preciso coragem, porque tudo que nós discernirmos à luz do Atma, nós sofremos uma pressão muito grande para seguir aquilo que foi elaborado com discernimento átmico. E, portanto, o arrancara o princípio do egoísmo em nós vai sofrer bastante, porque nós não temos outro jeito a não ser renunciar tudo para trás. Tudo para trás. Tem jeito. O sofrimento é grande. É muito grande o sofrimento. Mas um sofrimento justo, que nós não hesitaremos em passar por esse sofrimento, porque já vislumbramos o que é que sofre. E se o que sofre ficou lá para trás, nós temos que, olhando para frente, demandar em busca deste Espírito Supremo, deste fogo interno. Tudo isso tem que ser feito conscientemente. Sannyasa é a nossa grande companheira, a grande companheira. Agora já amadurecidos, renunciaremos, ainda que com dor, mas com uma certa facilidade, porque é grande a luz do sol que começamos a vislumbrar. O sol interno, o Atma, o Akshara, o Purusha eterno em nós. É um caminho que nunca chegará ao fim. Nunca. Neste caminho permaneceremos eternamente, nesta eterna aproximação do sagrado dentro de nós. Mas a cada dia se acrescenta uma coisa nova, um contato novo com a glória suprema, com a bem-aventurança eterna,
desta essência dentro de nós. Irmãos, nós que sabemos dessa trajetória, é aí que nós nos diferenciamos de tudo que se conhece por religião. Que nós deveremos fazer isso conscientemente. Não ficar inebriado, seduzido pelas paixões. E parar no caminho, esperando que caia não sei de onde esta realização que teoricamente pretendemos. Nós temos que fazer força, nós temos que fazer muita força, muita. Não é simples, é um caminho estreito que só poucos encontram, mas os poucos que encontram, mesmo vendo os perigos deste caminho, as agruras deste caminho, nós não voltamos para trás. Pronto. Eu parei aqui de compartilhar, porque ele encerrou o tema. Tem mais 20 minutinhos que nós podemos compartilhar na semana que vem. Eu sei que o áudio estava com muito problema, porque ele fazendo reunião, não me interrompa, não perco o raciocínio. Ele estava fazendo reunião numa sala e no outro ambiente estava tendo outra atividade, no outro ambiente outra atividade. Então, a disciplina dele era, mesmo no meio de todas essas coisas que distraem, que tiram a nossa atenção, era ele manter o foco e continuar falando e ensinando à turma, como ele já me disse muitas vezes, que não importa a quantidade de ruído que tem em volta, nós temos a capacidade de não ouvir e nem nos perturbarmos por nenhum ruído, nenhum barulho, e selecionar, ouvir só aquela faixa onde ele estava falando. Então, pode ser às vezes um pouco até irritante a gente passar por essa experiência, mas fazia parte do aprendizado. E eu parei aqui a reunião porque ele falou muitas coisas importantes nessa reunião. Ele deixou claro na nossa instituição o que é que define manas, a mente emocional, e o que é que define buddhi. Manas, a mente emocional, se envolve com o intelecto inferior e com as emoções. E buddhi é aquela coisa que o Ocidente precisa descobrir. Por isso que nós temos dificuldade, quando a gente fala no coração, fica um pouco confuso no Ocidente, porque para muitos é a sede das paixões inferiores, aquilo que desvia, nubla, cega a nossa razão, e também é aquilo que ilumina a razão. O Senhor Buda se tornou iluminado porque Buddhi recebia a luz do Espírito. O Espírito é essa instância da nossa própria mente, como ele diz, que é Buddhi.
Então, daí essa confusão entre Oriente e Ocidente. Então, ele deixou claro que a mente começa lá com a mente instintiva, com toda essa parte que a gente tem autônoma. Ele não comentou isso, mas que regula todo o nosso funcionamento. Essa coisa que a gente compartilha com as outras espécies, que é essa mente que é igual quando você percebe um outro animal, que ele já parece que vem dotado de uma série de faculdades, um software que faz com que ele funcione de uma maneira perfeita para aquela espécie, mas com o tempo isso já não dá conta. Aí você acende dessa mente instintiva, começa a despertar o discernimento, que já traz um pouco de luz. Mas aí ele disse, esse próprio discernimento ainda é insuficiente. Aí você começa a recorrer à luz do espírito, né? Então ele falou de Manas, falou de Budi. E o segredo dessa trajetória, ele disse, para acordar a luz do espírito, esse contato, era sannyasa. E aí ele disse que esse é um caminho estreito. Se as religiões representam um caminho largo para as multidões, para as massas, existe um aspecto interno das religiões, ou de cada religião, que é essa espiritualidade pura, que representa esses segredos do coração, que é o que ele começou a mencionar no vídeo. Então, ele começou a falar em sannyasa, e disse que precisa muita disciplina, que é um caminho difícil, é um caminho de muitas dores, mas que a gente não quer desanimar, porque percebe que quando você inicia nesse caminho e recebe um pouquinho dessa realização do Atma, você se motiva a ir em frente e você já percebe que quem está sentindo a dor e o sofrimento é aquela instância de você que ficou para trás, que tem que morrer, que é o arrancada, que ele chama aqui, que é o eu de base material, é o eu do corpo físico, o eu que coordena os desejos, que nós discutimos no outro grupo, que é a questão de Freud. É esse eu corporal que tem a sua sede, controle sobre os desejos. Mas, quando esse eu dá lugar a essa luz que se manifesta em Budi, que é o espírito, a gente começa a despertar não para essas paixões inferiores, mas para aquelas vontades superiores que nos conectam com o sagrado. E assim, embora o caminho estreito, você trilha essa via que ele estava trilhando, insinuando, embora ele não tenha dito, que é a via que todos os santos percorreram. É a via de ascese mística. E ele está mostrando como é esse caminho da ascese mística, que não é um caminho fácil, não é um caminho para os religiosos de fim de semana, não é um caminho das religiões, no certo sentido, porque é um caminho de quem está em busca da realização com Deus, no coração. Então, essa fala do Francisco, no meio de todo aquele ambiente tumultuado, é de 2017, final de 17. Ou seja, ele já reclamava por volta disso, que a visão dele estava comprometida, que a saúde dele estava comprometida e que ele não sabia mais quanto tempo iria sobreviver. Tanto assim que ele ensaiou com o grupo de Aracaju, com a grande síntese, como eles se virariam quando ele se fosse. E para que ele sentisse essa experiência, ele de fato se ausentou da grande síntese por um período, sem dar notícias e nem dizendo se voltaria ou não, para que eles experimentassem já dessa condução. Como era ainda muito cedo, as pessoas ainda não preparadas, então ele retorna e toma algumas medidas para que esse processo possa se concretizar, mesmo sem saber o porquê dele ter saído e ter voltado,
e como se dariam as coisas no futuro. Porque ele disse na reunião, no outro encontro que nós vimos, que nem ele sabia, que ele não tinha ideia. Às vezes ele sentia que estava para partir, mas ao mesmo tempo, com tanto trabalho para fazer e ninguém preparado para executar isso, que ele ficava amarrado aqui, enquanto não conseguisse que as pessoas dessem esse passo. Que ele se esforçou para que elas dessem nessa etapa final, e no final do processo é esse que a gente já conhece, não vou me estender aqui, né? Mas que é esse esforço de todos os lados, com as pessoas dando muitos passos, avançando rapidamente, se preparando, e ele aguardando que essas pessoas o liberem, porque parece que é isso que acontece. Ele está preso um pouco pela necessidade que as pessoas ainda têm desse restinho de vida que ele manifesta. Então, era isso que eu tinha para falar por hoje. Queria passar a palavra para quem quiser falar uma coisinha. E a gente não precisa se alongar muito para que essas reuniões não se alonguem, né? É bom que ela fique em torno de 1 hora. Hoje a gente começou 7h10, 7h15. Então, que a gente tenha mais uns 15 minutinhos, 20 no máximo, e já encerre essa reunião de hoje. E na semana que vem a gente conclui esse tema. Mas muita coisa importante foi dito. Para quem já está há mais tempo na instituição e conhece a terminologia técnica, que raramente ele utiliza, mas aqui ele disse Atma e arrancada, são os dois contrapontos, né? Ele falou Manas e Budi. E ainda ele iniciou a reunião com esse modo que foi encontrado de tratar dessa matéria de um jeito simples. Que ao invés de falar do Atma, falar do eu sou. Por isso que ele fez essas musiquinhas para falar do eu sou. Esse grande eu sou que todos nós compartilhamos, que é o próprio Atma, que é esse espírito, mas nesse sentido de que eu sou, o que representa dizer eu sou, né? Por isso que eu sou isso, que ele faz, que é aquela instância de nós, que é aquilo que não muda, aquilo que é, não o que vai se tornando, o que vai mudando, o que vai crescendo, mas aquilo que é sempre, que é o Atma, que é o eu sou, com o qual a gente vai procurando se identificar, utilizando esse termo num nível assim mais elementar, sem necessidade de entrar nas discussões mais técnicas e eruditas da própria doutrina Shuddha, do Shuddha Dharma, ou da Bhagavad Gita. Então, quando você traz isso para a realidade das pessoas que nem tiveram oportunidade de ler ou conhecer assim um pouquinho da Gita, se utiliza uma terminologia mais próxima à nossa formação. E aí ele se vale desses termos também, né? E mais para frente, com muito mais propriedade, vai mostrar que tudo isso já está presente nos evangelhos, em São Paulo, e na vida de alguns santos que ele gosta tanto, como São Francisco de Assis, Santa Teresa, São João da Cruz, né? São as grandes referências da mística cristã para Francisco. Então, eu passo a palavra para quem quiser falar. Ninguém se habilita? Ah, professor Rito, está fechado o microfone. Rubens, achei uma fala relevante, sabe? Assim, no sentido de um caminho, né? Porque ele abre o papo com uma denúncia, né? Nós não definimos a nossa meta, aonde vai alcançar, então como é que a gente quer chegar lá?
Então, essa meta, ele diz, não vai cair do céu. E que o trânsito entre essas mentes é um trânsito difícil, né? E que não se dará mais, como ele também diz aqui mais adiante, até aqui a gente veio de maneira meio inconsciente, veio sendo trazido pela vida e por esses impulsos iniciais de Deus. Mas a partir daqui, a gente vai ter que consolidar o que ele chamou de intelecto inferior para poder alcançar um intelecto superior. E aqui não mais instintos, ele não disse isso, mas eu entendi assim, não mais instintos, mas agora vontade, né? Tem que ter aqui uma vontade e que essa vontade se manifesta, né? A gente tem que abandonar ele até usou uma palavra forte, esse ponto bestial da emoção, ainda lá agarrada com os instintos. Tem que entregar tudo para o intelecto. Bom, ele começa a falar, sobretudo na essência do resumo que você fez, na superação desse intelecto inferior para esse intelecto superior, né? Acabar com a soberania da emoção e, pelo contrário, ter soberania sobre ela, né? Esse intelecto superior ser alcançado. Mas isso agora é com cada um. Agora é com cada um. E essa passagem, né? Esse momento de cada um, de você passar aí do Manas para o Budi, tem uma coisa que precisa ser superada, dificílima de superar, em qualquer reunião de pessoas mais esclarecidas, sobretudo espiritual, você vê manifestada essa negatividade que chama ego. A superação do ego, do qual tanto nos utilizamos e do qual tanto precisamos nos momentos instintivos, agora, parecendo até uma covardia do processo evolutivo, nós temos que abandoná-lo para encontrar Budi. Eu achei muito bonito, muito interessante. Obrigado. Anotei. Professor Rito, achei fantástica a lembrança. Duas palavrinhas que eu achei muito importante você ter trazido também. A primeira é sobre a meta, né? Principalmente nesses dias, um certo modismo, que a gente diz, às vezes, de uma maneira assim, um pouco como se a meta não fosse importante e a vida fosse uma brincadeira, que ele costuma dizer assim, crianças, o que fizeram? Brincamos, meu pai. Brincamos pelo caminho, porque a meta não é importante. Nós brincamos, né? Então, muito importante eu trazer essa ideia sobre o que é a meta nesse processo de ascese mística. E a segunda lembrança, que é a ideia do ego, né? Que é o aham. Aham quer dizer eu. Cara, olha só, aham, cara, é o sentido de eu material. E ele diz, a gente tem que purificar, porque dificilmente ele vai se purificar, mas ele sobrevive lá, porque ele vai se refinando nesse eu sou, né? Que é o eu ligado ao Atma, o eu iluminado por Budi. Mas ainda é, de certa forma, um eu individual. Então é como se o Ahankara se tornasse Shuddhahankara. Ele não vai falar em destruição do Ahankara, mas em sublimação ou purificação, que é uma ideia quando você se torna um espelho, um cristal tão transparente que é como se não existisse, mas que precisa existir porque é ele que te dá identidade enquanto indivíduo. Indivíduo de composição material, né? Isso mesmo. Eu ia passar, a Maria Floresta, eu acho que ia falar, pode falar, Maria. Agora. Então, a fala do Francisco foi belíssima, muito bonita, muito linda. E é sempre um aprendizado muito grande que ele passa para a gente. Então, me chamou a atenção quando ele falou cuidado, né, com as emoções,
cuidado com as paixões, para a aproximação do sagrado dentro de nós. Até anotei. Então, foi muito bonita a fala do Francisco, muito importante mesmo. Então, é isso. Que síntese maravilhosa, Maria. Porque a síntese é essa. Existem esses dois lugares do coração, dessas paixões inferiores ou emoções, e, ao mesmo tempo, é esse coração que é sagrado. Se eu acesso o Sagrado Coração, daí a referência ao Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, a doutrina do coração do Senhor Buda, o Sutra do coração, né? Então, o coração é esse lugar. Mas também é aquela sede das paixões, que as paixões cegam, nublam a razão. Então, a tua lembrança foi no ponto, a síntese, que é isso. É sair das paixões inferiores para cultivar esses sentimentos mais nobres e superiores do coração. Cristina, quer falar? Quero falar só um minutinho. Está fechado meu... Não estou conseguindo abrir. Está aberto. Abriu, tá aberto. agora abriu. Então, às vezes, Cássia quer falar primeiro, ou Dona Lurdinha. Pode falar. Fechou teu microfone, Cristina. Está fechado. Abriu. Abriu? Não, fechou novamente. Está aberto, está aberto. Abriu, agora abriu. Agora fechou. Estava aberto. Abriu. Abriu? Está Abriu. ouvindo? Ah, tá. É porque às vezes não é para eu falar, né? Porque tem essas coisas também, a gente tem que respeitar, não é? Enfim, eu sou assim, suspeita em falar, porque eu adoro ouvir o Francisco, as palestras do Francisco, as vivências dele, porque ele fala do coração e fala daquilo que ele vive, que ele experiencia, né? Enfim. No início eu notei, eu fiquei percebendo a disciplina dele mental, que com aquele barulho, aquilo não afetou ele, ele continuou no pensamento dele e foi falando, e quantas pessoas que lhe dizem, né, que deixam esse mundo ainda inconscientes, porque a busca espiritual nos leva a ter consciência do real, não é? do Supremo, né? Eu achei esse fantástico, e ele falou os termos em sânscrito, e é uma coisa que ele sempre fala, que é preciso ensinar com simplicidade as coisas do coração. E sabe o que eu noto muito em mestres também? Que eles falam por parábolas. Veja bem, ele usou termos que nós somos ratos que ficamos correndo atrás do queijo parmesão. O que isso vai nos levar aonde? Quer dizer, a gente fica correndo atrás dos desejos, das paixões, não é? E isso vai levar a gente aonde? Agora, ele falou que é preciso coragem para esse caminho. É preciso muita coragem, porque são milhões e milhões e milhões de anos apegados a coisas do mundo exterior, apegados à matéria, coisa material mesmo. E é um caminho estreito, é um caminho difícil, porque mesmo que você esteja centrado,
e sabedor que esse é o caminho que você quer seguir, vem coisas exteriores a você e que às vezes te derrubam. Ele já me falou isso uma vez. Não sei se eu já falei para você, mas, Francisco, eu sei que é esse caminho que eu quero. Tudo que eu sou, eu devo ao mantra de Om Namo Narayanaya. Por que eu não consigo seguir isso? Aí ele virou e falou assim, Cristina, você é um rato e a exterioridade é um leão. Eu falei, mas o rato é muito esperto, né? Mas uma patada do leão te manda longe. Acho que eu já falei isso aqui. Então, é um caminho muito difícil, mas na hora que você começa a adentrar nele, começa a ter insights dessa perfeição que ele falou do Purusha, né? Ele falou do Atma, falou do Purusha. Aí você começa a ter esses insights, porque está naquele livrinho lá da Mabel Collins, né? Você vai se aproximar da luz, você vai ver a luz, mas é impossível você tocar a luz. Como a sarça ardente de Moisés, né? Você não consegue, ele não conseguia ver a radiância de Deus lá na montanha. Mesma coisa, gente. Por isso que o Francisco falou que nós vamos ficar sempre nesse caminho, porque nós vamos nos aproximar da luz por um momento, por um flash, por uma intuição divina, mas depois a gente se afasta. Então, é como se fosse uma espiral, vai e vem, depende muito dos seus atos e atitudes, não é? É isso. E com relação às religiões, perfeito, mas a gente tem que pensar com muito cuidado e carinho nisso, porque os grandes místicos vieram de religiões também. Santa Teresa d'Ávila, que escreveu Castelo Interior ou Moradas, as sétimas moradas, que ela faz, porque não tem jeito, os místicos e os grandes sábios e iodas, eles escrevem através de metáforas, falam por parábolas, porque coisas da espiritualidade o intelecto não dá conta de falar. Então, ela faz uma... Eu li aquele livro, é maravilhoso, Castelo Interior ou Moradas. A sétima Moradas é a do Atma, é do encontro da amada com o esposo, né? Porque isso tem muito na mística cristã. São João da Cruz, ele via Cristo em tudo, ele olha para a montanha e fala assim, meu amado, as montanhas, a coisa mais linda. E Mestre Eckhart, né? Foram os grandes místicos, e tem um outro que ele gostava muito também, o próprio Santo Agostinho, né? Aquela oração tarde vos amei, o Francisco adorava aquela oração, porque eu estava te procurando lá fora e você estava aqui dentro de mim, olha que coisa mais linda. Então, assim, eu acho que muito cuidado, porque, quer queira ou não, esses grandes santos, eles viveram dentro da instituição religiosa. Então, assim, a gente está falando da instituição externa, porque a própria Santa Teresa, São João da Cruz também, que ele gostava muito, a própria Santa Teresa, ela teve que detestar o padre lá, que senão ela poderia até ser queimada na fogueira. Então, assim, mas é isso, gente. Gratidão, Rubens. Você trouxe... Eu, sinceramente, não queria parar de ouvir, não, mas eu entendo que a reunião tem que ser menor. Gratidão, namastê. Só lembrando, Cristina, o termo da nossa instituição, né, para esse processo, a fala da Mabel Collins, entrarás no seio da luz, mas jamais tocarás a chama. Essa frase que está em Luz no Caminho, né? A gente chama de Brahma Samipya, o que significa. Brahma Samipya quer dizer a aproximação assintótica. Assintótica no sentido de que quanto mais me aproximo, é igual uma curva chegando próximo do eixo, mas que caminha para o infinito, ela se aproxima infinitamente, mas nunca toca o eixo, porque é uma assíntota, né? Então, esse caminho de eterna aproximação é que quanto mais eu mergulho na luz, mais eu vejo que existe um núcleo ainda mais intenso que falta chegar.
sempre falta uma parte, sempre falta uma parte. E essa é a ideia, né? E é óbvio que os grandes místicos estão dentro e fora de todas as instituições, né? Todos os grandes iniciadores das religiões, eles próprios se colocaram de fora, óbvio, né? Jesus de fora da religião judaica, o Senhor Buda de fora das várias modalidades de yoga que ele seguiu e depois negou todas, e aí eles iniciam um caminho com os seguidores, que esses seguidores, os místicos, aí também se realizam dentro. No caso de São Francisco, por exemplo, ele foi pedir permissão ao Papa para poder a ordem dele ser reconhecida pela Igreja Católica, né? Então é óbvio que o próprio Francisco, ainda que ele seja um grande espiritualista, ele fez questão de permanecer na instituição religiosa como um modelo, como um exemplo de como deve se viver dentro de uma instituição religiosa. Pronto. Quer falar? Não fala mesmo. Acho que o que mais me toca nisso, eu lembro dessa fala do Francisco, mas acho que o que mais toca, primeiro que eu acho que ele dá o caminho, se a gente quisesse dar jeito nesse mundo que a gente está vivendo, um pouco é isso, né? Você sair desses valores, desses sentimentos mais baixos, e você cultivar sentimentos, valores mais nobres, né? E a gente pode falar isso em qualquer área, né? Quando a gente fala em preservação da natureza, a questão da corrupção que existe no mundo todo, acho que a hora que você abandona esses valores que a gente cultiva ainda, né, sentimentos de paixão, você ainda está dentro dessa rede que faz com que o mundo esteja na situação que a gente está. E eu acho que o que mais me chama a atenção no Francisco é que ele fala porque ele vive, como a Cristina falou. Então isso tem um valor imenso, né? Não é só conhecimento, é vivência. E ele vive tudo aquilo que ele fala. Eu nunca vi ele falar nada que ele tenha pelo menos tentado viver. Então isso dá muita força, né? E é isso que me toca mais. Só isso, gente. Namastê. Dona Lourdinha, quer falar alguma coisa, Dona Lourdinha? Está fechado o microfone. Está fechado. Tudo que foi dito realmente assim, de muita profundidade e dá muita... É uma emoção a gente ouvir a palavra dele, não é? Sabendo que ele está vivendo aquilo que ele está falando. Então, para nós, é um exemplo maravilhoso, né? E a gente sabe que esse é um caminho mesmo de dificuldades e a luz está nos chamando, mas muita purificação, muito desapego de situações, né? E às vezes a gente nem tem assim, não tem aquela consciência lúcida de tudo e que vai dificultando dar os passos à frente. É um exemplo que nós temos muito que agradecer pela vida, pela coerência, né, do que ele fala e do que ele vive. Então, obrigada por esse momento e essa oportunidade. Nós que agradecemos, Dona Lourdinha. E nós sabemos que a senhora teve um dia intenso, então, que esforço para estar aqui conosco, porque estava numa outra reunião, ainda um pouquinho antes, né? Então,
muita dedicação para poder estar aqui. E é para a gente também motivo de alegria saber desse seu esforço para conosco ajudar a gente a compor essa egrégora, que a senhora enriquece sempre muito com a sua presença. Só tenho que aprender com todos vocês, sobretudo com a vivência, né, dessa criatura tão pura e verdadeira que é o Francisco. Eu acho que com essa fala da dona Lourdinha, se ninguém quiser ter uma última palavra, se alguém quiser, pode se manifestar. Se não, eu estou pensando em a gente já encerrar. Pode falar, Cristina. Rubens, não, é uma frase apenas. Foi muito bonito hoje a cerimônia que a dona Lourdinha fez conosco, do plenilúnio, da lua cheia, de Sri Yoga Devi. Foi linda, foi linda. Ela faz o ritual, inclusive um ritual que já vi Francisco falar que fez, do Yoga Tarpayan, que é a purificação da água. Foi muito bonito mesmo. Gratidão, dona Lourdinha, para a senhora fazer uma coisa tão bonita dedicada à Divina Mãe. Namastê. Namastê. Eu que agradeço, Cristina, nós podermos estar juntos, em sintonia e recebendo, né, o amor, proteção, a luz da nossa Mãe Divina. Só tenho que agradecer. Eu acho que nós podemos, então, encerrar por hoje. Quer fazer um encerramento? Não, para nada. Vou pedir para a Cássia fazer o fechamento, então, e a gente se vê na próxima semana para a segunda parte do vídeo, a partir do minuto 26 até o final. Então, só queria agradecer por esse encontro, né, que nos dá força para continuar a nossa caminhada e fazer o Pranava. Om Tat Sat. Namastê. Namastê. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo encontro. Boa noite. Boa noite. Tchau, Maria. Tchau, dona Lourdinha. Tchau, Cristina.